e algo que tem incomodado, o Espírito Santo tem incomodado o coração dos nossos pastores, que é vidas. O Evangelho de Jesus é vidas. Se você foi alcançado por Jesus, é porque Deus usou alguém para te alcançar, amém? Você se lembra da pessoa que te apresentou para Jesus Cristo? Você se lembra dela? Pois é, outras pessoas precisam que você faça a mesma coisa. Assim como você foi abençoado, como Deus usou alguém para te abençoar, Deus quer usar você. Então olhe para o irmão do seu lado com muito carinho, com muito amor e diga assim, ó, Deus quer te usar. Deus quer te usar como ferramenta poderosa. E nós estamos aqui nessa noite, amados, não simplesmente para passar um conteúdo, mas principalmente a palavra de Deus, e é óbvio, para aprender como ser verdadeiras ferramentas do Senhor Jesus. E hoje nós vamos aprender com um cara muito abençoado, da palavra que está na palavra de Deus, que pouco se fala nele. Pouco se fala nele. Uai, não está apresentando aí? Que é o... Uai. Clica aí para apresentar, Vitor. Vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Beleza, nós vamos falar hoje sobre o fator Barnabé. E nós vamos aprender com esse cara chamado Barnabé, que pouco é mencionado, pouco é pregado sobre ele. Mas hoje nós vamos aprender com ele hoje, amém? Já vamos chegar aqui, vai chegar. Vamos nessa. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Capítulo 36. Todos acharam? Atos dos Apóstolos 4, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 36. Então, José, um levita natural de Chipre, a quem os apóstolos deram o sobrenome Barnabé, que significa filho da consolação, sendo o proprietário de um campo, vendendo, trouxe o dinheiro da venda e colocou-o junto dos pés dos apóstolos. Até aqui, amém? A primeira coisa que nós aprendemos sobre Barnabé é que o nome dele não era Barnabé, o nome dele era José. O nome desse cara era José. E os apóstolos, a palavra de Deus diz que os apóstolos deram esse apelido, esse sobrenome para ele, Barnabé, e por uma razão muito importante. Barnabé significa filho do Consolador, filho da consolação, filho do Paracletos. Toda vez que tem um bar na frente, quando tem o nome, por exemplo, Bartimeu, Barnabé, Bartolomeu, sempre quando tem um nome na frente, isso transliterado do aramaico para o grego, significa filho de alguém. Então, quando nós vemos a palavra de Deus, o cego Bartimeu, o nome dele era Bartimeu porque ele era filho de Timeu. Jesus Cristo foi crucificado no lugar de Barrabás. Barrabás nada mais é que filho de Anás. E aqui nós temos esse apelido que foi dado para esse homem chamado José, Barnabé. Os apóstolos começaram a chamar ele de filho do Consolador. E a palavra Nabé, do aramaico transliterado, significa paraclesis,
ou Paracletos, é a mesma palavra que Jesus se referiu ao Espírito Santo, quando ele disse que eu não vos deixarei só, enviarei para vocês o Paracletos, Paracleses, ou o advogado, ou o consolador. Então esse Barnabé, ele era um homem tão cheio do Espírito Santo, que ele recebeu esse apelido dos apóstolos, filho do Espírito Santo, filho do Consolador, filho da consolação. Porque Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que além disso, amados, além de ser cheio do Espírito Santo, ele também lhe tinha um coração aberto para ofertar. Porque no versículo 37, disse que ele tinha uma propriedade em Chipre, e naquela época já eram caro as terras em Chipre. A palavra de Deus diz que ele vendeu o que tinha e entregou tudo aos pés dos apóstolos. Este é um Barnabé, um homem cheio do Espírito Santo, tanto que começou a ser chamado por filho do Consolador. Você queria receber um apelido desse? Você é uma pessoa tão abençoada, tão cheia do Espírito Santo, que as pessoas vão dizer assim: não, eu não vou mais te chamar de Bárbara não, eu vou te chamar de filha do Espírito Santo, porque você é tão abençoada, você é tão cheio de Jesus, que eu vou te chamar de filho do Espírito Santo. E era assim Barnabé, amém? Esse era o Barnabé que nós vamos aprender hoje, como integrar as pessoas na nossa igreja. Glória a Deus. Em Atos 9, nós vemos aqui, amados, um pouco à frente, posso abrir sua Bíblia? Olha que interessante o que esse homem fez. Atos 9, versículo 22. Vamos ler a partir do versículo 21. Todos acharam? A partir do versículo 20. Logo após, Saulo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos quantos ouviam, versículo 21, ficavam atônitos e indagavam: ora, não é este o homem que em Jerusalém buscava destruir aqueles que invocavam o nome? E não é ele mesmo que tinha vindo aqui com a finalidade de detê-los e levá-los à presença dos principais sacerdotes? Apesar disso, Saulo se fortalecia cada vez mais e deixava perplexos os judeus que viviam em Damasco ao comprovar que Jesus era mesmo o Messias. Então, havendo passado muito tempo, os judeus se reuniram e decidiram matá-lo. Entretanto, as informações sobre a cilada que estava sendo tramada chegou aos seus ouvidos. Dia e noite os judeus espreitavam as portas da cidade na expectativa de assassiná-lo. Porém, os discípulos de Saulo o conduziram na calada da noite e o ajudaram a descer dentro de um cesto através de uma fissura que havia na muralha da cidade. Assim, versículo 26, assim que chegou a Jerusalém, procurou reunir-se aos discípulos de lá, contudo todos estavam assustados e com medo dele, pois não conseguiam acreditar que Saulo fosse um verdadeiro discípulo. Versículo 27, mas Barnabé, repita comigo, mas Barnabé, tomando-o consigo, levou os apóstolos e lhes narrou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado em nome de Jesus com poder e coragem. Amém? Nós podemos ver aqui, amados, o começo da história do grande apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que escreveu 88% do Novo Testamento, um homem usado poderosamente por Jesus Cristo. Aqui foi o início da carreira dele. E eu posso dizer para vocês que se não fosse Barnabé, nós não teríamos o apóstolo Paulo. Porque nós vemos aqui, amados, que todos conhecem a história. Para quem não conhece, Saulo, antes de ser o grande apóstolo Paulo, era um ferrenho perseguidor da igreja de Jesus Cristo.
Paulo, ele prendia, Paulo, ele autorizava a execução. Inclusive, no próprio livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos que Paulo, ele estava junto quando Estevão, o primeiro mártir da igreja, foi morto. Paulo estava lá junto. Então, nós vemos aqui, antes um Saulo perseguidor, agora um Paulo, discípulo de Jesus. E então os apóstolos, Pedro, Tiago e todos os apóstolos, desconfiaram de Paulo. É o que diz a palavra de Deus aqui. Vamos ler de novo? Assim que chegou a Jerusalém, Paulo procurou a reunir-se com os discípulos de lá. Contudo, todos estavam assustados e com medo dele, pois não conseguiam acreditar que Saulo fosse um verdadeiro discípulo. Então, veja bem, imagina você chegar num lugar e ser recebido como foi recebido aqui pelos discípulos, todos com medo de você. E muitas vezes acontece assim na nossa célula, na nossa igreja. Muitas vezes vão chegar pessoas que foram criminosos, pessoas muitas vezes que passaram por problemas de alcoolismo, de drogas, etc. E muitas vezes, amados, essas pessoas vão ser recebidas assim como Paulo foi recebido, com desconfiança, com medo e muitas vezes com desdém. Nós temos a mania do ser humano de julgar as pessoas, julgar pelo aquilo que nós vemos, com a aparência, e também julgar pelo passado. Muitas vezes nós somos um pouco céticos em acreditar que as pessoas podem se arrepender, que as pessoas podem ter uma nova vida, e era o que estava acontecendo com Saulo aqui. Saulo teve um encontro genuíno com Jesus, e queria, a partir daquele momento, fazer parte daquele grupo de apóstolos. Mas a palavra de Deus diz que ele não foi bem recebido. Não foi bem recebido. Mas a palavra de Deus fala aqui, mas Barnabé, tomando consigo, levou até os apóstolos e lhes narrou como no caminho Saulo tinha visto o Senhor Jesus. Olha que interessante. O cara já estava há algum tempo com os apóstolos, com os discípulos. Depois foi um pouco rejeitado pelos discípulos. E a palavra de Deus diz que Barnabé pegou Saulo, não, vem cá, vamos junto aqui. E a palavra de Deus diz que o próprio Barnabé contou para os discípulos o testemunho de Paulo. Olha só. Então Barnabé, ele teve o cuidado de aprender, de ouvir de Saulo o testemunho dele, de como ele tinha sido convertido, de como Jesus encontrou ele. Porque diz aqui, e no caminho, e Barnabé lhes narrou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falava, e como em Damasco ele havia pregado em nome de Jesus com poder e coragem. Então Barnabé foi aquele homem com muito amor, cheio do Espírito Santo, que integrou Paulo aos discípulos, integrou Paulo aos apóstolos. E é isso que nós vamos aprender hoje, amados. Nós estamos no projeto Natanael 3, todos nós estamos orando por vidas. Então vidas novas vão chegar nas nossas células, na nossa igreja, em nome de Jesus. A pergunta é, como essas pessoas serão recebidas? Será que serão recebidas como os discípulos receberam? Com desconfiança? Não, mas eu conheço esse fulano que está vindo na célula aí, cuidado. Muitas vezes a gente fala, esse é joio, né? No nosso vocabulário de crente, muitas vezes nós julgamos as pessoas, chamamos de joio. Sim, ela pode ter sido um joio, mas será que ela não pode se arrepender? Será que ela não tem o direito de se arrepender? Muitas vezes as nossas atitudes, a forma como nós recebemos as pessoas, nós acabamos tirando o direito das pessoas se arrependerem, tirando o direito das pessoas poderem ter uma vida nova, um encontro novo. Amados, olha a oportunidade que nós temos. E muitas vezes o que acontece, quando chega pessoas novas na nossa igreja, na nossa célula, muitas vezes nós não damos atenção, ou muitas vezes ficamos enciumados, e eu já ouvi isso, de discípulos ficarem enciumados, porque o seu líder está cuidando de uma nova vida. Imagina só você chegar num lugar, numa célula, numa igreja, onde as pessoas
tem ciúmes de você. Essa é a forma que Jesus quer que nós recebamos as ovelhas dele? As pessoas que ele quer para o seu aprisco? Não, Jesus quer que nós sejamos uns Barnabés. Jesus quer que nós venhamos acreditar nas pessoas, que nós venhamos crer que o Espírito Santo pode fazer a obra naquela pessoa. No momento em que nós julgamos, no momento em que nós não acreditamos que aquela pessoa pode mudar, na verdade, amados, é porque nós não estamos crendo no poder do Espírito Santo de Deus. Creia no poder do Espírito Santo de Deus. Não, mas essa pessoa sempre me magoou, essa pessoa sempre errou comigo, ela não quer nada com Deus. Muitas vezes eu falei isso. Muitas vezes nós falamos isso, e eu também, muitas vezes nós falamos isso, que fulano, deixa ele não quer nada com Deus. No momento que nós falamos isso e nós decretamos isso, nós estamos com as nossas palavras, com as nossas atitudes, nós estamos dizendo: Espírito Santo, eu não creio no teu poder. Espírito Santo, eu não creio que o Senhor possa mudar uma vida. Eu sou a prova viva disso. Eu sou um homem transformado, ainda em transformação, como diz o apóstolo Paulo, né? Ainda não cheguei ao alvo, ainda não cheguei lá. Mas uma coisa eu sei, né? As coisas que passaram ficam para trás e prossigo para o alvo, prossigo para a plena. Ué, pagou o trem aí. Vai, já volto. Pronto, obrigado. Mas eu sou um homem transformado pelo Espírito. Vocês não me conhecem no meu passado. Eu me lembro que a minha esposa, ela frequentava a igreja, não era membro, frequentava a igreja. E ela me convidava para ir. As poucas vezes que eu ia, as poucas vezes que eu entrei numa igreja cristã, numa igreja evangélica, era para criticar o pastor, para falar mal do pastor. Chegava em casa assim: esse cara tem alguma coisa para me ensinar? Esse cara não sabe nem falar o português direito, vai me ensinar o quê? E eu era assim. E muitas coisas erradas eu fiz, mas Jesus me transformou. Então, se Jesus me transformou, eu imagino o outro. E muitas vezes, amados, nós ficamos depois, né, que Jesus nos restaurou, nos deu novas vestes. Às vezes a gente quer subir num degrauzinho, se achar melhor que o outro. E eu gosto muito de fazer esse exercício. Muitas vezes quando um irmão erra, quando um irmão peca, eu me lembro de quem eu era. Eu me lembro, eu fiz pior que ele. Às vezes, alguns discípulos vêm falar do seu cônjuge, muitas vezes abriu o coração para a gente, e eu falo assim: eu era muito pior que o teu marido. Eu era pior que o teu marido. Então creia no poder do Espírito Santo. Muitas vezes as pessoas chegam: mas o meu cônjuge, a minha esposa, o meu marido não tem jeito. Tem jeito sim, para Jesus tem jeito. Para Jesus tem jeito. Então eu e você, nós precisamos acreditar e crer no poder do Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz que é o Espírito Santo tem o poder de convencer o homem do pecado e do juízo. Então todas as pessoas, amados, todas as pessoas Deus pode tocar no coração, por pior que na sua visão ela possa ser. O Espírito Santo, ele tem o poder, e Barnabé cria nesse poder. Barnabé, ele cria profundamente nesse poder. Ele acreditava que Paulo ia ser um grande homem de Deus. Barnabé mal sabia que ele estava começando a discipular alguém que no Evangelho ia ser maior do que ele, o grande apóstolo Paulo. Amém? Glória a Deus. Seguindo em frente, mais à frente em Atos 11, um pouquinho à frente, olha o que aconteceu com Paulo. Atos 11, a partir do versículo 22.
Acharam? Vamos ler a partir do versículo 19. Aqui foi a primeira vez, aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, foi a primeira vez que nós ouvimos a palavra cristão. A primeira vez que é mencionada a palavra cristão. Interessante. Diz assim, em Atos dos Apóstolos, versículo 19. Então os que haviam sido dispersos por causa da perseguição, desencadeada com a execução de Estevão, se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não divulgando a mensagem a ninguém além dos judeus. Alguns deles, entretanto, eram de Chipre e de Cirene, e que chegaram até Antioquia, pregaram também aos gregos, apresentando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Assim que a notícia desse fato chegou ao conhecimento da igreja em Jerusalém, decidiram enviar Barnabé a Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e encorajava a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. Amém? Aqui nós vemos a igreja do Senhor Jesus se espalhando. Só que o que acontecia aqui? Em Antioquia, os discípulos que foram dispersos estavam em Antioquia, eles estavam pregando a palavra de Deus apenas para os judeus e não para os gentios. E a palavra de Deus diz assim: sabendo desse fato, a igreja, os discípulos decidiram mandar quem? Barnabé. Porque Barnabé era o cara que acreditava nas pessoas. Barnabé foi enviado a Antioquia para que o evangelho fosse pregado não só aos judeus, mas também aos gentios. Barnabé tinha esse coração, um coração que acreditava no potencial das pessoas e, como nós falamos anteriormente, acreditava no poder do Espírito Santo. Logo que a igreja iniciou, existia esse preconceito de que os gentios não poderiam se arrepender, que os gentios não poderiam crer em Jesus e que os gentios não poderiam ser salvos. Então os judeus, eles queriam pregar primeiro queriam ensinar os costumes judaicos para depois ensinar o evangelho de Jesus. Mas aí o que eles fizeram? Mandaram o cara do amor, o Barnabé, para que todos em Antioquia fossem alcançados pelo Senhor Jesus. Mas vamos à frente. Assim que a notícia, no versículo 22, chegou ao conhecimento da igreja em Jerusalém, eles decidiram enviar Barnabé a Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e encorajava a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo de fé, e uma multidão considerável de pessoas foi acrescentada ao Senhor. E aconteceu que Barnabé decidiu viajar para Tarso a fim de encontrar-se com Saulo. O que aconteceu aqui? Em Atos 9, eu pulei, em Atos 9, versículo 28, vamos voltar um pouquinho, perdoe, acabei pulando essa parte muito importante. Em Atos 9, versículo 28, olha só o que aconteceu. Como nós lemos aqui, Barnabé tomando consigo levou, Barnabé trouxe o apóstolo Paulo para junto dos apóstolos e depois, no versículo 28, assim, Saulo permaneceu com eles e caminhava com liberdade em Jerusalém, proclamando com toda ousadia o nome do Senhor. Pregava e argumentava com os judeus de fala grega, contudo estes procuravam um meio para tirar-lhe a vida. Havendo, porém, essas informações, chegaram ao conhecimento dos irmãos e conduziram até Cesareia e enviaram para Tarso. O que aconteceu aqui com Paulo, amados? Paulo, novo convertido,
Depois de ser inserido com os apóstolos, por Barnabé, ser inserido aos apóstolos, Paulo, novo convertido, com o coração cheio de Jesus, começou a pregar o evangelho e começou a argumentar, a discutir com os judeus helenistas, aqueles de fala grega. Ou seja, o apóstolo Paulo começou a causar confusão, começou a causar contenda e confusão. Aí o que os discípulos fizeram? Havendo, porém, essas informações, chegando ao conhecimento dos irmãos, conduziram até Cesareia e o enviaram para Tarso, para a sua cidade natal. Ou seja, o apóstolo Paulo começou novo convertido, acontece, quem já foi novo convertido aqui e fez besteira? O apóstolo Paulo começou a fazer besteira, começou a discutir com alguns crentes, e o que os discípulos decidiram? Esse cara está dando muito problema, bora mandar ele para a cidade dele. Mandaram para Tarso, e lá não tinha igreja em Tarso, mandaram para Tarso. Segundo a história, Paulo ficou aproximadamente 5 a 7 anos totalmente excluído da igreja dos apóstolos. Ou seja, descantearam Paulo, mandaram ele para casa. Paulo, hashtag fique em casa. Olha só. Mas Barnabé de novo, né? E aí a gente volta para o versículo, onde é que eu estava? Volta para o versículo 11. Depois de 5 anos, aproximadamente 4, 5 anos, o apóstolo Paulo lá, descanteado, deixaram ele na casa dele, mandaram ele embora, estava dando muito problema. Mandaram Barnabé para Antioquia. Cadê aqui? Já me perdi. Versículo 11, não, capítulo 11, versículo 9. Capítulo 11, versículo 22, né? Beleza. Voltando lá onde a gente estava. Assim que a notícia desse fato chegou ao conhecimento da igreja de Jerusalém, eles decidiram enviar Barnabé a Antioquia. Tendo ele chegado, vendo a graça de Deus, alegrou-se e encorajava a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo, de fé, e uma multidão considerável de pessoas foi acrescentada ao Senhor. E aconteceu que Barnabé decidiu viajar para Tarso, a fim de encontrar-se com Saulo. Então, a igreja, os principais da igreja ficavam em Jerusalém. Depois Barnabé foi enviado a Antioquia, que ficava no meio do caminho até Tarso. Barnabé chegou em Antioquia, viu que o quanto a igreja do Senhor Jesus crescia, e ele pensou assim: vou atrás de novo desse camarada, vou atrás de Paulo. Amém? E olha só, tendo chegado, vendo a graça de Deus, versículo 25. E aconteceu que Barnabé decidiu viajar para Tarso, a fim de encontrar-se com Saulo. E assim que o achou, levou consigo para Antioquia. Então, durante 1 ano completo, Barnabé e Saulo se reuniam com alegria, com aquela igreja, e ensinaram muita gente. E em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Vamos tentar entender aqui o que aconteceu, amados. Depois de 5 anos, Barnabé acreditava ainda em Paulo. Barnabé foi atrás de Paulo na cidade de Tarso, e era longe, amados. O que nós temos que entender é que naquela época não existia o WhatsApp, naquela época não existia telefone, naquela época não existia o Waze, naquela época não existia Google Maps, naquela época não existia carro, não existia moto. Provavelmente ele pegou um barco, foi a Tarso, e ali foi perguntando de casa em casa onde morava Saulo. Onde mora Saulo? Onde é que é a casa de Saulo? Vocês entendem o esforço que Barnabé teve para buscar aquela ovelhinha que foi deixada para trás? O esforço que foi ir numa cidade que talvez ele não conhecesse,
procurar o endereço de Saulo e achar Saulo e trazer ele de volta para o convívio da igreja. E a palavra de Deus diz que Barnabé trouxe Saulo, levou para Antioquia, os dois ficaram naquela igreja, eu creio em nome de Jesus, num discipulado profundo, Barnabé ensinando Paulo, Barnabé amando Paulo, acreditando em Paulo, por ali ficaram 1 ano, e a palavra de Deus diz que em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristão. Por quê? Porque nós temos aqui um homem cheio do Espírito Santo, nós temos aqui um grande apóstolo Paulo sendo formado por Barnabé, e foram chamados cristãos por quê? Porque eles se pareciam com Cristo. Aqueles homens falavam como Jesus, aqueles homens ensinavam como Jesus, aqueles homens se portavam como Jesus. Então, amados, cristão não é um título, cristão é uma característica. E hoje nós estamos aqui tentando aprender com Barnabé como ser um verdadeiro cristão, um homem cheio do Espírito Santo, um homem e mulher que alguém possa dizer assim, ó, ei, eis um verdadeiro cristão, estou vendo um verdadeiro cristão. E muitas vezes nós achamos que ser cristão é simplesmente participar de uma congregação. Não, amado, cristão é uma característica, cristão é uma pessoa que se parece com Jesus, cristão é uma pessoa que perdoa como Jesus, cristão é uma pessoa que age como Jesus, cristão é uma pessoa que fala de Jesus, cristão é uma pessoa que está com o coração cheio de Jesus. E como diz a palavra, a boca fala do que o coração está. Quando nós estamos com o coração cheio de Jesus, inevitavelmente a nossa boca vai falar de Jesus. Eu tive um discípulo que agora está em outra congregação, que está na igreja da mãe dele, ele passou por um período conosco, que logo no início, quando nós começamos o discipulado, ele disse que não conseguia pregar o evangelho, que não conseguia falar de Jesus, que ele não sabia como evangelizar. E eu falei para ele, fique tranquilo, isso vai vir naturalmente. E eu profetizava na vida dele, dizia, ó, quando o nosso coração está cheio de Jesus, é inevitável, vai vir Jesus, então fique tranquilo, vai ser natural. E passou algum tempo depois, ele testemunhou que ele encontrou um amigo na padaria e disse que do nada começou a falar de Jesus. Do nada entrou Jesus no assunto, e Jesus aqui, a célula e discipulado. Diz que aquilo foi natural. Quando nós estamos com o coração cheio de Jesus, quando nós somos que nem Barnabé, filho do Espírito Santo, quando nós nos enchemos de Jesus, pregar o evangelho vai ser algo natural. Você nem vai perceber, porque a sua boca simplesmente vai falar aquilo que o seu coração está ardendo. Isso aconteceu com ele. Eu falei, glória a Deus, eu não te falei que ia ser natural. E hoje ele corre, hoje ele faz corrida, enfim, participa de eventos de corrida, e toda hora ali, Jesus nos amigos dele, Jesus, um já se converteu, um já foi para a célula que ele está liderando, para a honra e glória do Senhor Jesus, porque coração cheio de Jesus. E é isso que eu e você precisamos aprender com Barnabé. E alguém que tem um coração cheio de Jesus, acredita no potencial das pessoas, acredita que as pessoas podem mudar, acredita, amados, que o Espírito Santo pode fazer aquele milagre que eu e você, nós não conseguimos fazer. Eu e você, nós não temos o poder de convencer ninguém. Nós não temos o poder de convencer a nossa esposa, nós não temos o poder de convencer nossos filhos. A gente orienta, a gente ensina, mas o convencimento não está com a gente. E muitas vezes nós ficamos batendo cabeça, querendo convencer as pessoas. Ei, desista disso, diga para o irmão do seu lado, ei, desista de convencer as pessoas, você não vai conseguir. Quem convence é o Espírito Santo de Deus.
e para que o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, possa convencer o seu colega, possa convencer o seu filho, possa convencer o seu marido, possa convencer a sua esposa, possa convencer o seu discípulo, possa convencer o ladrão, o assassino. É necessário que eu e você acreditemos nisso. É necessário que eu e você tenhamos fé de que o Espírito Santo pode operar naquela vida. Mas muitas vezes não é assim que nós fazemos. Muitas vezes nós já chegamos com a pessoa, nós já chegamos para aquela pessoa já derrotado. Assim, esse não tem mais jeito, mas vou fazer a minha parte. Ainda fala, vou fazer a minha parte. Não está fazendo parte nenhuma. Fazer parte é fazer como Barnabé fez. Acreditou em Paulo, mesmo ele sendo rejeitado de primeiro momento pelos discípulos, ele foi lá, integrou Saulo para os discípulos, mesmo depois que ele foi, digamos assim, convidaram ele para ir para casa, mandaram ele para Tarso só com a passagem de ida, mesmo assim ele acreditou em Paulo, foi atrás de Paulo, vem cá Paulo, vamos aqui. E hoje nós temos o Paulo que todos conhecem, que escreveu Romanos, que escreveu 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, que escreveu o livro de Gálatas, 1 Timóteo, 2 Timóteo. Qual a outra? Alguns dizem que o livro de Hebreus também foi escrito pelo apóstolo Paulo, ainda não tenho certeza disso, mas depois que alguém acreditou nele. Quantas pessoas hoje precisam que eu e você acreditemos nela? Quantas pessoas você deixou de acreditar? Quantas pessoas podiam estar sendo usadas poderosamente pelo Espírito Santo, porque eu e você não acreditamos nela, porque eu e você, nós desistimos dela. Quantas pessoas passaram pela sua célula? Quantas pessoas passaram pela igreja e saíram porque você, foi o primeiro a falar, esse é joio, porque você chamou de joio, porque você falou que aquela pessoa, que ela não quer nada com Deus. Quantas pessoas hoje passaram por nós, porque nós não tivemos um coração como Barnabé teve, de acreditar no melhor das pessoas. Amados, por pior que uma pessoa pode parecer, todos têm um lado bom. Só que o que acontece? O ser humano, ele tem o hábito, o triste hábito, nós temos o triste hábito de exaltar o que é ruim nas pessoas e deixar o que é bom para trás. Você pode ser bom para alguém durante o ano inteiro. Você errou um dia com alguém, pois pode escrever, esse dia que você errou é o que vai te caracterizar. Pode escrever. E muitas vezes nós também somos assim. A gente não suporta que alguém erre conosco. Nós não suportamos os erros dos outros. A gente se suporta, Todo mundo aqui se aguenta. Mas a gente não aguenta o erro dos outros. Não aguenta um erro dos outros. A pessoa pode te cuidar durante o ano inteiro. Você errou um dia, é aquele dia que vai te caracterizar. A partir daquele momento você é aquilo. Nós esquecemos de ver o melhor das pessoas. Judas Iscariotes traiu Jesus. E Jesus sabia que Judas ia trair Jesus. E mesmo assim, Jesus acreditava no melhor de Judas. Sempre acreditou no melhor de Judas. Jesus nunca desistiu de Judas. A palavra de Deus fala que quando Judas foi dar o famoso beijo da traição, o que Jesus falou para ele? Jesus disse assim: tu me traíste, seu sem vergonha. Foi isso que Jesus falou? Foi isso que Jesus disse para ele?
que Jesus falou para ele? Amigo, aqui vieste. Jesus valorizava o que Judas tinha de bom. E muitas vezes nós não fazemos assim. Amados, vamos aprender a valorizar o que aquela pessoa tem de bom. Vamos aprender a valorizar o que... Eu vou dar um testemunho para vocês. Logo que eu casei, fica tranquilo. Logo que eu casei, tinha algumas coisas na minha esposa que me incomodavam. Eu não sei se alguém já passou por isso. De algumas coisas no seu cônjuge te incomoda. Alguma coisa no teu cônjuge te incomoda? Levanta a mão aí. Ou é teu cônjuge é 100% não incomoda? Todos temos, todos nós temos. Tinha algumas coisas na minha esposa que me incomodavam aquilo. E eu falava para ela, e eu criticava, e aquilo não adiantava. Seguia a mesma coisa. E olha o segredo. Quem quer ouvir o segredo? Olha o segredo. Mal sabia que esse segredo a gente aprendeu hoje com Barnabé. Mal sabia que Barnabé tinha feito isso. Eu comecei a elogiar e valorizar o que ela tinha de bom, aquelas coisas que eu amava nela. Eu comecei a elogiar. A comida da Rosa era horrível. Era horrível. Só que, claro, outras coisas nela eram boas. Eu comecei a elogiar. Nossa, amor, como você é boa nisso. Como você é boa. Aí quando ela acertava um arroz, eu falei, nossa, como você acertou esse arroz. Que maravilhoso, que gostoso. Até hoje não aprendeu. Mas hoje ela cozinha muito bem. Para a honra e glória do Senhor Jesus, e o Espírito Santo é testemunho que eu vou falar. Eu prefiro muito mais a comida da minha esposa do que qualquer restaurante. Eu amo mais a comida da minha mulher do que do restaurante. Esses dias a gente foi no Delícia Gourmet. E você sabe que o Delícia Gourmet tem uma variedade muito grande de comida, né? Muito boa. Acho que é um dos melhores restaurantes de Barreiras, eu acho, com relação a buffet e a variedade de comidas. Eu estava lá no Delícia Gourmet e eu estava sendo muito sincero assim, ó, a comida é muito boa, mas eu prefiro a sua comida. A tua comida é melhor. E é mesmo, porque é outro tempero, é o tempero amor, né? Então, voltando aqui ao testemunho. Aí o que aconteceu? Eu disse assim, eu vou mudar a estratégia. Eu vou começar a valorizar o que ela é, o que ela tem de bom, sem ser mentiroso, sem ser hipócrita, realmente exaltando as qualidades dela. O que aconteceu? Aquelas coisas que me incomodavam foram mudando. Ela foi mudando. O Espírito Santo foi mudando. Porque eu jamais ia convencer ela daquilo. Mas no momento em que eu e você, nós começamos a valorizar, ao invés de valorizar o que é ruim, de ali, né, dar aquela beliscadinha, aquela cutucada, valoriza o que é bom. Valoriza o que é bom. É claro que muitas vezes nós precisamos criticar, muitas vezes nós precisamos falar algumas verdades. Amém? Mas um segredo, comece sempre pelo elogio. Sempre, Peterson vai casar agora em dezembro, né? Dezembro? Amém. Vai casar agora. Sempre quando tu for, aprenda aí, aprenda a casar um novo. Sempre quando você for criticar alguma coisa, falar alguma coisa que a sua esposa precisa melhorar, antes disso, procure algo bom nela e elogie primeiro. Você faz um elogio, diga a você, nossa, você é demais nisso, meu amor. Você é top 10. Nossa, como eu amo essa característica sua. Como eu amo quando você faz isso. Aí você enche a bola, elogia, sendo sincero, óbvio, sem mentira, sendo sincero. Aí você fala, mas tem algo que eu preciso falar contigo. Mas tem algo que eu preciso conversar contigo, algo que me incomodou, enfim. Mas a gente começa sempre elogiando. E é isso que Barnabé, essa era a grande característica de Barnabé. Valorizar o que as pessoas têm de bom. Valorizar o melhor das pessoas. O melhor das pessoas. A pessoa pode ser chata, mas ela é boa em alguma coisa, então elogie aquilo. Valorize aquilo. E deixa que o Espírito Santo se encarregue do que precisa ser mudado. Amém? Então quem são os nossos Saulos? Ei, você, Barnabé, quem é o seu Saulo?
os problemáticos, os desacreditados, aquelas pessoas que muitas vezes o pai e a mãe já desistiram. Muitas vezes Deus vai encaminhar essas pessoas para você cuidar. E muitas vezes a gente que já quer os crentes pronto, né? A gente já quer o discípulo pronto, o cara, né, obediente. Não, amados, não vai ser assim. Serão os nossos Saulos, serão aqueles que vão botar os pés pelas mãos, como Paulo fez. Serão aqueles que vão ser muitas vezes, que vão ter um passado obscuro, pessoas com passado obscuro, e todas essas pessoas Deus quer salvar. Deus quer salvar o assassino, Deus quer salvar o pedófilo, Deus quer salvar o bêbado, o alcoólatra, Deus quer salvar o dependente químico, Deus quer salvar aquele que te ofendeu, Deus quer salvar aquele que fala mal de você, Deus quer salvar. Aquele que se diz teu inimigo, Deus quer salvar. Deus quer salvar a sua sogra, Deus quer salvar o seu sogro, Deus quer salvar o seu colega, Deus quer salvar o seu patrão, Deus quer salvar todos. E quem Deus vai usar para isso? Deus vai mandar os anjos? Jesus vai vir em pessoa, em carne e osso para pregar para ele? Quem? Deus vai usar você. Deus quer usar você. Às vezes aquela ofensa que você recebeu, injustamente, na maioria das vezes, né? Porque a gente está sempre certo, né? Então aquela ofensa que você recebeu, quando aquela pessoa te ofende, é a oportunidade que você tem de alcançar aquela pessoa para Jesus. Amados, ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Se você está sendo apedrejado, porque você tem fruto para dar. Amados, eu morei numa casa aqui, já estou terminando, tá? Mais uns 2 minutinhos, 2 horas. Eu morei numa casa, a primeira casa que eu morei aqui em Barreiras, ela tinha 2 pés de manga, por isso que hoje eu tenho um amor por manga. Tinha 2 pés de manga enorme e davam muito fruto. E o que acontecia? Por conta dos frutos daquela árvore, muitos meninos pulavam o muro, jogavam pedra na árvore para cair as mangas. E eu aprendi uma lição poderosa. As pessoas só jogam pedra em árvore que dá fruto. Então, quando uma pessoa te joga uma pedra, te ofende, te magoa, sabe por que ela faz isso? Porque ela quer se alimentar dos seus frutos. Ela quer, porque você tem fruto para dar para ela. E muitas vezes nós não damos o fruto. Muitas vezes nós, ao invés de aproveitar a oportunidade de dar o fruto, e que fruto é esse? Fruto do Espírito Santo, amor, compreensão. A gente revida, olho por olho, dente por dente, não. Então, se você está tomando pedrada hoje, amados, é porque eles querem comer o seu fruto. Tenha fruto para dar. Deus te deu esse fruto. Seja como um Barnabé. Acredite no melhor das pessoas. Agora, em nome de Jesus, nós teremos pessoas novas chegando na igreja. Como eu e você vamos receber elas? Vamos receber como Barnabé? Vamos integrar elas à igreja? Vamos integrar elas à nossa célula, à nossa igreja? Vamos amar elas apesar do passado? Apesar também dos erros do presente, assim como Paulo errou também aqui? Vamos perdoar? Vamos acreditar? Vamos acreditar como Barnabé acreditou em Saulo? Vamos acreditar nessas pessoas, apesar de muitas vezes ela pisar no teu calo, apesar de muitas vezes ela te decepcionar na célula, te decepcionar como discípulo, como discipulador, vamos acreditar nelas? É isso que nós precisamos. Amados, e que momento especial nós temos na nossa célula, que é o momento da comunhão, o momento do lanche. O lanche é o menos importante, mas o momento da comunhão é tão importante. E muitas vezes nós perdemos tanto nisso. Muitas vezes, ao invés de, quando chega alguém na sua célula ali, a pessoa chegou pela primeira vez. Claro, a pessoa está chegando ali, não conhece ninguém. Olha a oportunidade que nós temos de abraçar aquela pessoa, de
prestar atenção, de conversar com ela, de olhar no olho dela, de conversar com ela, não. Muitas vezes a gente vai conversar com os nossos coleguinhas, e eu vi isso, já aconteceu na minha célula. E às vezes deixa a pessoa ali, o visitante ali, né, solitinho ali, e vão as panelinhas gospel para cá, uma panela gospel para lá, outra panela gospel para cá, e muitas vezes nós deixamos de fazer esse acolhimento. Então, em nome de Jesus, para finalizar, já pode ficar de pé, para a gente agradecer.